eu sou Gisele, neuropsicopedagoga, e hoje vou conversar com o Dr. Gilberto sobre a afetividade e essa relação com a saúde na infância. Dr. Gilberto, muito obrigado por ter vindo. E eu tenho acompanhado algumas publicações suas, né, com a sua filha, e acho muito bacana essa relação que você tem com ela, de afeto, de atenção. Você é uma pessoa bem presente, né, na vida dela. Fala um pouquinho sobre isso. A afetividade tem relação com a saúde da criança? Com certeza tem muito a ver, né? A gente fala que a afetividade vai ajudar no desenvolvimento cognitivo da criança, no desenvolvimento das emoções da criança. E aquilo que a gente comentou da outra vez, a presença, né? Uhum. Às vezes a gente não precisa ficar fazendo alguma coisa específica com a criança, mas só de estar ali presente, mostrando que você está olhando para a criança vê você, isso já basta para ela, né? Não precisa ter um exercício às vezes específico, está ali do lado dela. Aí tem a frasezinha que eu falo, né, que estar presente é melhor que qualquer presente, né? Então, às vezes, o presente não é algo físico, é a presença apenas, né? Então, está ali. E é difícil, hoje em dia, né, conseguir um equilíbrio entre trabalhar, estar em casa, e isso é dinâmico, né? Então, em alguns momentos da vida, você está trabalhando um pouco mais e não fica tão em casa. Em momentos da vida, a prioridade é estar com a criança, né? Eu falo que, às vezes, você pode viver um degrau abaixo para poder ter frutos lá na frente, então conseguir subir. Então, às vezes, trabalhar um pouco menos, no meu caso, estar ali presente em alguns momentos específicos para ela, vai ser importante no desenvolvimento dela, né? Sim. Aquele dia que você me falou essa sua frase, né? Eu gravei muito porque eu também acho que é bem isso. Hoje a gente percebe que o acúmulo de atividade dos pais, né, eles acabam querendo compensar a sua ausência por presentes, né, dando coisas, dando brinquedos. Não que isso seja errado, mas acho que esse equilíbrio é fundamental, né? E ele é difícil, né? É muito difícil. Até gosto de contar causos, né? Sim. A gente está saindo de uma pandemia aí agora, né? E no finalzinho ali da pandemia, no meio do ano passado, quando as atividades começaram a voltar, o excesso também de coisas que foram acontecendo para as crianças também trouxe alguns transtornos também, né? Teve um caso que eu lembro, a criança chegou numa crise de ansiedade, né? Bem típica, dor no peito, tremores, aquela sensação de bola no peito que vai para a garganta e volta, choro incontrolável, né? E uma crise de ansiedade de livro, que eu só tinha visto em livro, e vendo isso em uma criança, taquicardia, sudorese. E aí, o que aconteceu? Não, do nada, e aí, tá, mas o que estava acontecendo em casa? Ah, não, ela voltou para aula. Só para aula? Não, ela voltou para o inglês também. Ela voltou para o balé, ela voltou para natação, tudo na mesma semana. Nossa, e antes? Ah, não, a gente tinha saído de férias, feito uma viagem, porque ficou os 2 anos sem poder viajar. Então ela teve um momento de curtição, de relaxamento, e na outra semana ela voltou com todas as atividades. Isso é uma sobrecarga também, então ter muitas atividades também é complicado. Então o equilíbrio é difícil, né? Então a criança tem que ter um momento de tédio, de ficar sozinha, para ela poder fazer a criatividade. Ela precisa estar ali quieta, sozinha, para aflorar sentimentos, aprender a chamar os pais, né? Uma coisa que às vezes eu falo no bebê que está dormindo, né? Às vezes o bebê só deu uma resmungadinha, o pai e a mãe já estão lá. Não, espere esse bebê aprender a chamar. Ele precisa de oportunidade para, né, chamar. Às vezes o bebê está lá quietinho e resmunga, o pai já está em cima, ele, né, não entendi. Se você dá um espaço para esse bebê, mesmo o bebê, ele vai lá e chora. Aí aparece a mãe e o pai, ele, então quer dizer que se eu fizer isso, eles vão vir aparecer. Então ele aprende a chamar os pais também. Então isso é desde bebê.
né? E isso vai, né, com o tempo chamando. Aí depois a mãe sempre fala, mas ele não fala mamãe, não fala mamãe. Aí depois começa a falar, não para mais de falar mãe, né? Se a gente pudesse pensar de forma prática, né? O que é fundamental nessa afetividade, então, inicial, essa questão da atenção? O que os pais podem trazer, né? O que você sugere? Falar, né? Conversar com a criança, explicar todos os movimentos que você vai fazer, falar o que você está fazendo. Se você tem um sentimento, você explicar para essa criança, ó, estou feliz, estou triste, esse é um momento de raiva, eu entendo o que você está passando, né? Mostrar essa afetividade são esses sentimentos, mostrar para a criança. Lembrar que a criança, tem alguns filósofos que falam que a criança é uma tábua rasa, ela não tem ali, né? E você vai ajudando a construir esses sentimentos. Então quem que mostra isso, né? São os pais. Então, demonstrar esses sentimentos e denominar eles é importante para a criança, para ela aprender, né? O toque, estar ali presente, encostando na criança, fazendo carinho, mostrando o carinho. Volta a falar da fala, a tonalidade de como você fala, né? As sensações que você tem vão ser um espelho para essa criança, né? Fala que a criança é o espelho. Então, como você está, vai ser como essa criança vai estar. É interessante, né? Porque nós, bom, não sei você, mas a gente vem de uma geração que os nossos pais não falavam muito dos sentimentos deles, né? E até tinha aquela questão de isso não é coisa de criança, né? Isso cabe aos... Menino não pode chorar. Isso, menino não pode chorar. E eu acho que a gente está, então, numa época de quebrar esses paradigmas, né? Porque é importante falar para a criança, é importante dar oportunidade para ela, então, expressar, aprender a se expressar, né? Eu falo muito da questão da evolução, né? A gente evolui. Eu brinco às vezes com um pai que é mais novo, assim, eu falo, a gente é igual Pokémon, né? A gente evolui também. E assim como o celular que era lá de escada, assim, hoje o celular é um touchscreen, é um smartphone. Então, vamos evoluir na educação também. Isso. Então, a gente não fala à toa. Os estudos mostram o quanto a afetividade, estar presente, mostrar as coisas para a criança vai gerar um ser humaninho melhor no futuro, né? Logicamente, são gerações diferentes, mas às vezes a gente escuta muito aquela fala, no meu tempo, né, eu fui criado assim e não morri. Mas tentaram, né? Cheio de problemas, cheio de questões. Então, a gente entender isso, a gente como adulto, fazer essa análise, fazer essa ressignificação dos sentimentos que a gente teve para produzir outras coisas, né? Tem uma outra coisa que, acho que foi Machado de Assis que falava que a gente vai frustrar os filhos, né? Então, para não frustrá-los, não os tenha. Então a gente vai acabar frustrando de alguma forma. Mas quando eu falo que a gente erra em alguma coisa com o filho, também é legal pedir desculpa. Sim. Filho, eu errei nisso, me desculpa, não era assim. Porque a criança também vai aprender a pedir desculpa quando erra. Então até o errar, em alguns momentos, é interessante para essa criança. Então, às vezes, você errou e fica quieto, não fala nada, não explica para a criança o que está acontecendo. Então, esse momento é importante. Um outro momento que eu gosto de falar, que é para falar com a criança, é quando a criança está brincando. E aí você tem que ir embora, né? Você avisou essa criança para ir embora? Se coloca no lugar dessa criança. Às vezes a gente está aqui, aí simplesmente alguém vem, me pega e me leva embora. Ou eu paro e cadê meu pai? Sumiu, né? Então, assim, explica, daqui tanto tempo, já vai ensinando essa criança o que é o tempo. Quando o ponteirinho estiver ali naquele momento, ou quando tocar um despertador, a gente vai embora. Né? Explicar para essa criança o que vai acontecer, a previsibilidade, né? Então, a previsibilidade em casa é a rotina. Então, todo dia a mesma coisa, essa criança se sente segura. Então, não só nas atividades, mas em explicar o que vai acontecer para a criança, conforme ela vai
crescendo e entendendo mais, não, a hora que chegou ali eu tenho que ir embora. E a criança para de brincar tranquilamente, né? Não tirar ela. Sim. Tratar a criança como um ser humano, né? Completinho, né? Simples, né? Ok, muito obrigada pela tua presença. Eu que agradeço o convite. Com certeza a gente vai voltar a falar mais sobre esse assunto.